Eu vinha vindo no carro e ouvindo um louvor, e nesse louvor falava muito sobre o cuidado de Deus. E Deus falou comigo nesse altar sobre o cuidado, ouvindo alguns testemunhos, alguns livramentos. Isso é o cuidado de Deus, e Deus vai confirmando sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 41, e o verso de número 10. Livro do profeta Isaías 41, e o verso de número 10. Amém, irmãos? Amém. Eu vou contar até 3 e eu quero ouvir toda a igreja lendo esse versículo. Somente esse versículo, 41 e o 10. Amém? Amém. 1, 2, 3. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te darei forte e te ajudo e te sustento até da justiça. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Podemos tomar o vosso assento em nome de Jesus. Por que eu falo que Deus é aquele que cuida de nós? Deus é aquele que tem um cuidado todo maravilhoso de nos cuidar, de zelar por aquilo que Ele prometeu, por aquilo que Ele falou, ou por aquilo que Ele vem falar sobre a nossa vida de uma forma especial e de uma forma maravilhosa, irmão. Eu ando muito, viajo muito, agora diminui um pouco, porque eu estou na correria com a minha noiva, e eu fico vendo nas estradas cada livramento que Deus vai dando para um caminhoneiro, para um motorista, para um motoqueiro, ou para alguém que está até mesmo andando com um automóvel particular, até mesmo para mim. Eu vejo o cuidado de Deus, irmão. Eu vejo cada livramento do Senhor. Eu vejo cada, aleluia, detalhes na natureza. Eu sou muito perfeccionista, irmão. Sou muito detalhista. E quando eu olho para isso, eu vejo em todas delas o agir de Deus, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar. E esses dias eu estava me lembrando que pela primeira vez, quando Deus deu uma palavra para o meu coração, que o meu pastor me chamou pela primeira vez para ministrar, quando eu cheguei pouco tempo na igreja, ele foi trabalhando, me ensinando, me orientando, me instruindo. Ele disse: Sandro, nessa noite você vai pregar. Eu disse: eu vou pregar? Que jeito que eu vou pregar? Não sei nem o que é Bíblia direito. Sou de uma família católica apostólica romana que só ficava com a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no 23, e as páginas ficavam amarelas de tanto que ficava nesses capítulos abertos. Aleluia. E eu fui falando com Deus. Eu não disse nem sim nem não para Ele. Mas quando eu fui para casa orar, e eu abri a porta do quarto, apareceu uma borboleta preta, daquela preta, de um lado preta, do outro lado bem azul. E eu disse: Deus, faz tempo que eu não via mais essa borboleta dessa cor, e apareceu no meu quarto. Aí Deus abriu para mim uma palavra que eu nunca tinha lido, mas o Espírito Santo me trouxe. Se você voltar um capítulo antes, melhor, se você voltar um versículo antes, você vai entender, aleluia, tudo que Deus tem na nossa vida. E nesse versículo, antes desse que nós lemos, ele vai dizer: eu te escolhi das terras excelentes e te chamei pelo teu nome, tu é meu, aleluia. Depois ali, irmão, eu dobrei no joelho, eu entrei em pranto, comecei a chorar. Eu sei que eu levantei ali de 3 horas depois. Eu disse: eu vou ministrar nessa noite, não sei que forma, não sei que maneira, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está comigo, aleluia. E nessa noite, aleluia, Deus está aqui nessa noite falando com você, aleluia. Eu estou com você, aleluia. Foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, foi eu que te separei, foi eu que consagrei a tua vida para mim. Mas, pastor Sandro, por que a gente tem que passar por alguns percursos difíceis? Alguns parecem até mais maleável do que o meu, aleluia. Isso é o processo de Deus para cada um, irmão, para cada um. Deus tem um processo, aleluia, de uma forma extraordinária. Eu estava escutando, aleluia, quando eu estava fazendo a faculdade teológica,
lá no Paraná, na Faculdade Paulista, eu me lembro que um pastor deu um exemplo, um professor deu um exemplo, dizendo, aleluia, sobre um ateu, e o ateu não acreditava em Deus, pastora, e ele começou a dizer, como você não acredita em Deus? Ele disse, porque Deus criou o mal, quantas crianças morrendo, quanta família sendo destruída, eu não acredito nesse Deus, que Deus é tão mal assim, tão, aleluia, tão temoroso, tão, aleluia, tão tremendo, tão carrasco dessa forma. Aí aleluia, aquele pastor começou a dar exemplo, foi lá, pegou ali, esse ateu trabalhava de barbeiro, ele foi lá fora, pegou um cara cabeludo, barbudo, ele disse assim, olha, tá aqui esse homem, por que ninguém corta o cabelo dele, por que ninguém corta a barba dele? Aí o barbeiro, que era ateu, disse, porque ninguém chega perto dele? Então ele disse assim, então é isso, porque você não entende quem é Deus, porque até agora você não sabe o que é ter intimidade com Deus, o que é ter relacionamento com Deus, saber quem é Deus, aleluia. Então olha a tua mão, talvez você tenha murmurado de Deus essa semana, talvez você tenha questionado a Deus essa semana, e Deus me trouxe nessa noite como porta profética da tua vida. Você ainda não entende, aleluia, quem é Deus para a tua vida. Deus é aquele que quer intimidade, Deus é aquele que quer relacionamento na tua vida. Erga a tua mão e adora esse Deus glorioso. Há 2 meses atrás, um pastor perguntou para mim, dizendo, pastor Sandro, que tamanho é Deus? Eu disse, que tamanho é, que altura você tem? Ele disse, mais ou menos 1,80. Eu disse, então Deus é esse tamanho. Como assim? Não entendo. Deus, ele se faz tão grande, mas ao mesmo tempo ele faz da sua altura. Aleluia, não entendeu? Para Deus não tem tamanho, não. Aleluia, glória, aleluia. Talvez alguém tenha 1,50 m, 1,40 m, 86 centímetros, e ele se coloca, oh meu Deus do céu, sinto a graça de Deus aqui.